Com a palavra, o deputado Assis Carvalho, nobre representante do Estado do Piauí e da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, meu querido Sirac, senhores deputados, deputadas, homens e mulheres que nos acompanham aí pelos meios de comunicação desta casa. Apresentamos na Câmara dos Deputados projeto de lei que tratam de alteração da legislação tributária e que visam melhorar significativamente a questão da justiça fiscal, pela qual quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. Os projetos são assinados por mim e pelos companheiros, os deputados Paulo Teixeira, Gilmar Tato, Cláudio Puti, Amaury Teixeira, Ricardo Berzoini, José Guimarães, Pedro Eugênio e Pepe Vargas. As propostas são: o projeto de lei 3154, que dispõe sobre a redução das alíquotas incidentes sobre os produtos alimentares que compõem a Cesta Básica Nacional, relativamente à contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, que é o PIS/PASEP, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o CONFINS, e ao Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Também altera a Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre a Cesta Básica Nacional e dá outras providências. Este projeto também cria uma Cesta Básica Nacional, que vai definir um conjunto de produtos alimentares que, por sua importância nutricional e no gasto das famílias brasileiras, devem ter sua carga tributária reduzida. Apresentamos também o nosso projeto de lei, PLP 130, que ele institui o imposto sobre grandes fortunas previstas no artigo 153, lá no seu inciso 7º, da Constituição Federal, que ainda hoje espera regulamentação por lei complementar. Esses projetos fazem parte de uma bandeira que venho defendendo neste Parlamento desde quando assumi aqui, senhor presidente. A ideia da justiça fiscal, pela qual quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos, foi defendida por mim durante todo o ano de 2011, dentro da bancada, na Comissão de Finanças e Tributação e nesta tribuna, através de projetos e pronunciamentos que sempre deixaram claras as nossas propostas. Como presidente da Subcomissão de Assuntos Federativos da Comissão de Finanças e Tributação em 2011, coloquei em evidência a questão das desigualdades sociais no Brasil, apresentando dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, convocando audiência pública com especialistas para debater formas de reduzir a concentração de renda através da justiça fiscal. O Brasil cresceu, é verdade. Agora é hora de reduzir as desigualdades. A carga tributária brasileira é injusta, porque os pobres são os que mais contribuem e os ricos os que menos pagam. Os 10% mais pobres da população brasileira dispõem hoje de 32,8% da sua renda mensal para pagar impostos. Enquanto os 10% mais ricos deste país, senhor presidente, pagam apenas 22% da sua renda. Ou seja, os mais pobres pagam mais de 10% em relação aos mais ricos. Isso segundo os dados do IPEA, que é o nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje no Brasil, 31,5% dos impostos incidem sobre a renda, 13,5% sobre o patrimônio e 55% sobre o consumo. Ou seja, a maior parte dos impostos pesam sobre itens como alimentos, aluguel, água, luz, transporte e outros, que já trazem os impostos embutidos nos seus preços. São tributos que todos pagam, mas que pesam mais no orçamento dos trabalhadores de renda mais baixa, que naturalmente, que em termos percentual, termina pagando a maior parcela. Para corrigir algumas dessas distorções,
propus que este parlamento abrisse caminho para a reforma tributária, com redução dos impostos sobre o consumo, taxação de grandes fortunas e propriedades, aprimoramento da tabela de imposto de renda para aliviar a classe média e os trabalhadores, revisão das alíquotas para herança, ganhos de capital e sobre a especulação financeira, criação de mecanismo para combater a sonegação. Enfim, aumentar a taxação sobre os mais ricos para poder reduzir o peso sobre os mais pobres. Ou seja, em vez de criar novos impostos e contribuições, estou propondo criar novas leis para redistribuir a carga entre os contribuintes e aperfeiçoar a tributação direta como principal fonte de recursos. Minha ideia, senhor presidente, é que os valores advindos destes ajustes possam ser destinados para financiar projetos de desenvolvimento, como levar a água para o meu querido Nordeste, e também políticas públicas para a saúde, que teve recentemente a emenda 29, aprovada sem uma fonte de financiamento definida, além de reduzir os impostos sobre o consumo e isentar a cesta básica. Foi neste sentido que apresentei o projeto de lei 2212 em 2011, que visa corrigir a tabela do imposto de renda sobre a pessoa física, tornando mais justa a cobrança progressiva, reduzindo as alíquotas para quem ganha menos e aumentando naturalmente para quem ganha mais. Foi também nesse sentido que eu apresentei a PEC 71/2011 do comércio eletrônico para definir a distribuição do ICMS das compras feitas via internet e outras formas não presenciais. Hoje, os impostos ficam integralmente nos estados que produzem e vendem, enquanto os estados consumidores, no caso do meu querido Piauí, não recebem nada, o que contribui para aprofundar ainda mais as desigualdades regionais. Tema que já abordamos aqui nesta tribuna por várias vezes. Esta PEC já foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desta Casa e agora aguarda a constituição de uma comissão para estudar o teor e dar os próximos encaminhamentos. Também é proposta do meu mandato uma PEC, ainda em fase de coleta de assinatura, senhor presidente, que autoriza cobrar IPVA sobre veículos de luxo, como aquáticos e aéreos, no caso dos jatinhos, helicópteros, iates e lanchas, que é uma vergonha. Estes veículos, senhor presidente, enquanto o carro popular paga impostos, estes veículos, lamentavelmente, são isentos. Isso é inaceitável, é inadmissível numa sociedade que nós estamos lutando para distribuir a renda para beneficiar os mais pobres. E que apresentamos no intuito de compensar a União, que poderia reduzir assim os impostos sobre os carros populares, sobre os veículos dos quais você precisa ganhar o pão de cada dia. É assim, senhores e senhoras, que entendemos contribuir para reduzir as desigualdades regionais, com a justiça fiscal e a inclusão social, diminuindo o abismo entre os ricos e os pobres, entre os brasileiros do Norte e os brasileiros do Sul. Porque, senhor presidente, aqui para encerrar esse nosso pronunciamento, dados que levantamos nessa nossa luta permanente, nós trabalhamos a grande fortuna, hoje, senhor presidente, onde apenas 10 mil famílias, é isso mesmo, serão tributadas dentro dessa nossa luta. Mas lhe digo, apenas, senhor presidente... Só um minuto, senhor. Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Pois não. Então, senhor presidente, só para registrar, nós temos hoje 5 mil famílias, que as 5 mil famílias mais ricas do Brasil têm hoje 40% de todo o PIB, de todo o produto interno bruto. Isso é inaceitável imaginarmos que apenas 5 mil famílias tenham em suas mãos, tenham em seu poder a riqueza, naturalmente, 40% da riqueza de toda uma nação. Não me conformo
enquanto tiver oportunidade, vou continuar insistindo nesta tese de que os ricos precisam pagar mais para contribuir naturalmente para melhorar a qualidade de vida dos mais pobres do meu Nordeste, dos mais pobres do meu Brasil, dos mais pobres do meu Piauí. Por fim, senhor presidente, não poderia deixar, neste momento, aqui, de registrar com muita alegria que hoje, dia 10 de fevereiro, nós estamos, graças a Deus, comemorando 32 anos do nosso glorioso partido. Partido dos Trabalhadores, que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1980, com uma proposta clara, uma proposta que está, graças a Deus, fazendo jus à sua luta e fazendo jus à sua história. Um projeto que estamos trabalhando cotidianamente para melhorar a qualidade de vida dos mais pobres, que é a razão principal da existência do nosso partido. Partido que nasceu das lutas das ruas, forjado, portanto, essas lutas forjaram na caminhada dos sindicatos, das SEBs, dos intelectuais, das pessoas sensíveis, para que os mais pobres tivessem uma oportunidade nessa nação. E hoje, com muita alegria, na condição de termos uma presidente mulher, presidente da República, abrilhantando essa grande festa que teremos logo mais a partir das 18 horas, e lá estaremos certamente a reafirmar o nosso compromisso com uma história tão bonita que sei que muitos não compreendem e nem compreenderão, que são exatamente, senhor presidente, essas 5.000 famílias que têm hoje 40% em suas mãos do PIB, do Produto Interno Bruto, da qual me pronunciei hoje, registrando com muita alegria que assine este projeto com lideranças, com meu amigo Amaury Teixeira, Gimal Tato, Paulo Teixeira e tantos outros que ao nosso lado estão lutando para fazer justiça e permitir que os mais pobres possam ter um espaço ao sol e que os mais ricos possam ser mais tributados. É essa a nossa bandeira, é a nossa luta e o nosso sentimento de justiça. Parabéns, PT. Parabéns, Partido dos Trabalhadores. Obrigado, deputado Assis Carvalho. Nós concordamos com Vossa Excelência que quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos, e aqueles que estão abaixo da linha de pobreza têm que ter um imposto negativo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso.